Essa é a terceira reunião pública do Núcleo de Estudos do Corinthians. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo no Núcleo de Estudos do Corinthians, o nosso querido Neco. Desde sua fundação em 1910, no bairro paulistano do Bom Retiro, o Corinthians constituiu-se em muito mais que uma simples agremiação futebolística. Produto dos sonhos de trabalhadores humildes, muitos deles migrantes ou imigrantes, nasceu para conceder vez e voz ao povo, universalizar acessos e patrocinar convergências, entendimentos e conciliações. Dentro das quatro linhas, o Corinthians tornou-se logo o clube vencedor. Fora delas, converteu-se em patrimônio histórico, cultural e social dos brasileiros. No apreço e respeito pela diversidade, realizou com sucesso a síntese da moderna brasilidade. No Timão, experiência sem fim, encontram-se as etnias, os credos, as classes sociais em processos permanentes de diálogo e transformação. O Corinthians é laboratório de metamorfoses. Vivo, dinâmico, muda sua nação enquanto é modificado por ela. Imenso, intricado, complexo, o time do povo oferece-se, portanto, como um enigma a seus amantes e àqueles que estudam a sua importância na dinâmica das transformações sociais. Cada um procura, a seu modo, desvendar uma fração do mistério corintiano. O Núcleo de Estudos do Corinthians, o NECO, cuja sigla presta homenagem a seu craque pioneiro, propõe-se a colaborar de forma metódica com essa busca. Sua proposta é fomentar intercâmbio de informações e ideias, organizar o conhecimento compilado e realizar o processo de difusão desses saberes construídos. O NECO é uma instância coletiva de trabalho, aberta a todos os interessados em colaborar de forma organizada na construção de um acervo de conhecimentos relativos à experiência corintiana. Pertence oficialmente ao Departamento Cultural do Esporte Clube Corinthians Paulista. O único requisito para frequentar as reuniões do NECO é que a participação do nosso núcleo seja sempre orientada pelo respeito, a cordialidade e a compreensão que, tal qual o Corinthians, somos plurais e detentores de uma riqueza inigualável que habita justamente na nossa diversidade. Caso exista alguma divergência quanto à opinião de algum colega do grupo, entenda que estamos num ambiente de liberdade intelectual. Certamente haverá oportunidade para você expressar o seu ponto de vista, que, igualmente, será respeitado pelo conjunto dos componentes do NECO. Não somos uma instância deliberativa ou consultiva do Corinthians. Nossa missão é constituir pesquisas, estudos, conferências e debates que resgatem a história do Corinthians e a sua relação com a sociedade brasileira, estimulando reflexões sobre o seu papel nos processos permanentes de transformação social. O NECO se propõe a colaborar com a instituição, apresentando-se como um aliado estratégico nas batalhas do cotidiano, empenhado em oferecer respostas para os desafios impostos pela modernidade no ambiente do futebol globalizado. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa terceira reunião pública do NECO. Com muita honra que identifico aqui pessoas que já estiveram nas duas primeiras reuniões. Em especial, queria destacar aqui a presença da Regina, que é neta do NECO. Como eu disse da outra vez, ela tem sangue alvinegro, peço uma salva de palmas para ela. Aquele menino correndo ali também é o bisneto do NECO, que está aqui com a gente, está aqui participando do nosso encontro. Quero também, daqui a pouco eu vou trazer aqui ao palco, quero anunciar também a presença do nosso craque, o Zag, que está aqui, peço uma salva de palmas. E do nosso convidado mais do que especial, o Washington, que eu agradeço muito a sua presença, Washington. Eu quero agradecer a toda a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, em nome do nosso diretor cultural, Donato Vota, e quero também destacar aqui a presença do nosso último convidado aqui da nossa reunião pública, que é o historiador Plínio Labriola Negreiros, que está ali no fundo tomando as suas notas.
e que tem colaborado muito com o nosso grupo, ainda nesse momento bem proeminente, né? Eu gostaria de anunciar algumas coisas para vocês, né? A reunião está sendo filmada, ela vai ser transmitida para todo o Brasil, nos canais institucionais do Corinthians e do NECO, e também está sendo gravado e será transmitido depois na Rádio Coringão, e de forma que eu quero agradecer também todos os ouvintes da rádio. Então agora a gente vai ter daqui a pouco aqui a presença do Zag, mas antes eu queria anunciar para vocês a próxima reunião de trabalho. Eu já falei nas outras ocasiões, né? Esse nosso grupo aqui não é uma produção de eventos, a nossa missão principal é produzir conhecimento, organizar esse conhecimento, né? Um memorial descritivo da história do Corinthians e sua relação com a sociedade brasileira. De forma que a participação e a contribuição de vocês é muito importante. Quem quiser contribuir com o dia a dia da organização das atividades do NECO, e nesse momento nós temos 3 frentes de pesquisa. A primeira, que está aqui o Júnior, que está coordenando, que estamos estudando os primeiros anos do Corinthians e a necessidade de lazer da classe trabalhadora, né, no começo do século XX na cidade de São Paulo. Temos aqui também, está aqui o Felipe Kifuri, o Walter, o Rogério, o Longo, o Anderson, o Lelones, e vamos estar aqui a equipe que está organizando o documentário. Nós estamos organizando um documentário, curta-metragem, sobre a história da faixa da anistia que entrou no meio dos Gaviões da Fiel em 1979. Essa semana a gente já teve, na semana passada, o prazer de levarmos o Luiz Eduardo Greenhall, o Zé Carlos Fon, e tivemos também com o McDowell, né? O Carlos McDowell, que esteve com a gente no jogo. Já fizemos algumas filmagens, então o trabalho está sendo bem realizado. E paralelamente a isso também temos a frente das mulheres que está começando ainda a organização da sua linha de pesquisa. Então essas reuniões de trabalho é importante para quem quiser propor novas frentes de pesquisa, para quem quiser propor debates que serão realizados, né? Então são nessas reuniões. Então eu queria que vocês tomassem nota, quem quiser participar dessa reunião de conteúdo, podemos dizer assim, vai ser no próximo dia 15 de setembro, aqui mesmo no clube, né? Provavelmente lá na sala do time do povo. Então 15 de setembro é a próxima reunião de trabalho. E a próxima reunião pública vai ser na Páscoa dos corintianos, porque o Natal foi anteontem, dia 1º de setembro, e a Páscoa do corintiano é dia 13 de outubro, que é o dia de 77, do gol do Basílio. Aliás, o mosaico no estádio, para quem foi no jogo ontem, estava lindíssimo, né? Muito emocionante. E então vai ser no dia 13 de outubro, vai ser a nossa próxima reunião pública. Bom, então agora eu queria convidar aqui para subir ao palco o Sabará, o Maurício Sabará, para vir aqui. Nós vamos falar um pouquinho antes do Washington vir aqui falar conosco, conforme estava na programação. Nós vamos falar sobre o Corinthians dos anos 50, já que nós temos um convidado mais do que especial, que é ídolo no Corinthians e é ídolo também no América do México. É um ídolo latino-americano. Então eu queria primeiro convidar aqui o Maurício, que ele vai fazer, e depois nós vamos trazer aqui o seu Zag. Boa noite a todos. Mais uma vez uma honra estar aqui no palco para falar das glórias corintianas, principalmente de uma época em que o Corinthians era o grande vencedor de praticamente tudo que disputava. Não vou me estender muito do Corinthians dos anos 50, porque aí eu vou ficar meia hora falando dessa época tão fantástica que nós tivemos. Então vou falar um pouco do Corinthians da segunda metade da década de 50, o Corinthians que depois ele tinha sido campeão do quarto centenário. Isso já decidido no dia 6 de fevereiro de 55. Em 55, o Corinthians ganhou um torneio internacional chamado Chaves Miller. Em 56, ganhou aquela famosa Copa do Atlântico, né, que muita gente compara com a Libertadores da América, né, que foi uma espécie de pré-Libertadores mesmo. E nesse mesmo ano de 56, ganhamos a nossa primeira Taça dos Invictos, né, que era um título que o Corinthians tanto buscava, ele sempre batia na trave, né, ele ganhava tudo nos anos 50, menos essa bendita Taça dos Invictos. E é nessa Taça dos Invictos, praticamente, que estreou o nosso convidado de hoje, né, que é o José Alves dos Santos do Zag, que eu até peço uma salva de palmas para ele.
agora estiver aqui no palco para falar um pouquinho também da sua gloriosa passagem de 5 anos no Corinthians. Anotando 128 gols, apenas 128 gols em 242 partidas. Por favor, Zaki. O Zaki está mais forte do que a maioria dos jogadores em atividade. Principalmente tem uns aí que não conseguem nem andar mais, se arrasta. Zaki, pode confessar, pode falar a tua idade para todo mundo, Zaki? Mas posso falar assim. Em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui, porque eu vim aqui quando eu jogava futebol, eu morava aqui, dormia aqui no Parque São Jorge. Sempre não saía daqui, sempre aqui no Parque São Jorge e aqui no Corinthians, foi minha casa, a casa da minha família. E todos nós somos corintianos, tenho minha família no México, meus netos são corintianos, minha neta é corintiana, mas todo mundo está no México e praticamente eu vivo só com minha esposa e eu e meus filhos todos moram no México. Para mim foi um prazer, porque eu sou baiano, jogava no Salvador e tive a oportunidade de jogar com o Corinthians lá na Bahia, ganhei do Corinthians lá, depois que o Corinthians me contratou. Vim para o Corinthians por 2 anos, fiquei aqui uns 10 anos no Corinthians. É meu time, de meu coração, de minha família, de meus netos, de minha neta. E é um prazer estar com vocês aqui. Vou convidar o Maurício a fazer a primeira pergunta para o Zaki. Zaki, você quer sentar aqui? Fica à vontade, Zaki? Seja bem-vindo aqui, Zaki. Desculpa o mau jeito, mas aqui é Corinthians, não tem... Pode ir, senta aqui, fica à vontade. Deixa isso. Deixa eu pedir você falar em perto que eles estão filmando, fica à vontade, pode sentar. Bom, Zaki, vamos então começar a entrevista. Você comentou que estava no Botafogo da Bahia, veio para o Corinthians em 56, e a sua estreia aconteceu justamente num jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Fale sobre essa partida, Zaki. Quando eu chego da Bahia, que eu venho aqui para o Corinthians, eu tinha jogado contra o Corinthians lá em Salvador, eu fui jogar. E na Bahia eu jogava num time chamado Botafogo, é um time pequeno, é na 3ª divisão atualmente. E o Bahia foi campeão e, naturalmente, eu jogando no Botafogo, disputei o título com o Bahia, não consegui ser campeão porque o Bahia foi o campeão. Mas o Corinthians foi jogar em seguida, Deus é tão bom que chegou lá, o Corinthians meteu os 5 no Bahia e nós ganhamos do Corinthians 2-0 e eu fiz os 2 gols. Aí o Corinthians se interessou por mim e eu vim jogar no Corinthians, eles me contrataram e eu vim jogar no Corinthians e joguei no Corinthians aí com uns 10 anos aí mais ou menos. Porque tinha na época, jogava o Cláudio, o Luizinho, o Baltazar e eu vim para o lugar do Baltazar. Rafael, Zezé, Idaro, Goiano, Roberto, Gilmar, Olavo e Alain. Você falou Baltazar, e a Elisa, a torcedora símbolo, inclusive te deu um apelido na época. Fale qual era o seu apelido, Zaki. O Baltazar eles costumavam chamar a cabecinha de ouro, né? E eu, quando cheguei aqui, a Elisa me conheceu e eu me casei no Lago de São José, na igreja São José, eu me chamo José. E aí a Elisa foi também e falou que da agora em diante, lá na igreja ela falou que eu tinha cabecinha de prata. Também que o Baltazar tinha cabecinha de ouro e eu tinha cabecinha de prata. O Baltazar foi grande jogador, eu nunca cheguei aos pés do Baltazar. Sua estreia foi um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, uma goleada de 4-0, né? Exato. Você marcou 2 gols. O Santos era freguês nosso. Quando eu vejo o Santos falar agora que quer fazer isso, quer fazer aquilo, e na época o Pelé não jogava, ele ainda estava no banco, quem jogava era Jair da Rosa Pinto, o meio esquerdo, e o Santos foi campeão aquele ano. E eu estava aqui treinando na Vila Belmiro, aqui no Parque São Jorge, e o Corinthians foi jogar, porque o Santos tinha sido campeão, acho, naquela época. E eu fui jogar lá na Vila Belmiro contra o Santos. Nós metemos 4-0 no Santos lá na Vila Belmiro.
O Santos é freguês nosso, nem se preocupar com o Santos, ele é freguês. De caderneta, tenho certeza disso. Bom, Zag, eu vou passar depois aqui para os colegas aqui para fazerem perguntas, mas eu também vou me antecipar a fazer uma pergunta. Você disse que ainda não conhece a Arena, né? Que você ainda não foi na Arena, mas hoje existe um futebol bem diferente, um futebol de negócios em que o jogador ocupa na sociedade um papel, ele desfruta de um papel privilegiado na sociedade, né? Uma pessoa que é famosa, ganha muito dinheiro, estou falando no geral dos grandes clubes, né? E ele tem um potencial de comunicação com a sociedade que muitas vezes é desprezado, ele mesmo não entende esse potencial que ele tem de se comunicar com as grandes massas, né? Então, você foi um jogador dos anos 50 e 60. Eu queria que você falasse pra gente como que era a vida de um jogador. Você disse que você dormia aqui no próprio clube, né? Exato. E como que era a vida de um jogador de futebol daquela época? Você conviveu com grandes jogadores da nossa história, né? Como que era a convivência sua e deles com a torcida e com a sociedade em geral? Em primeiro lugar, o Corinthians sempre foi um time respeitado em toda parte. O Corinthians jogou uma vez no México também. Eu fui com o Corinthians na época. E dormia aqui no Parque São Jorge. O Corinthians jogava sempre dentro de campo daqui. Tem aqui do lado aí, eu acho, ainda existe esse campo naturalmente. Tinha um bar aqui de manhã cedo, eu acordava, me enrolava com um cobertor, um frio tremendo, ia tomar café aqui nesse bar aqui, porque não tinha onde eu comer nem tomar café. Eu morava aqui eu, o Zezé e um jogador também que era do Rio de Janeiro, chamava Benedito, um volante também, da época. O Corinthians era uma família, eu entendo assim, né? Jamais eu vou me zangar porque o Corinthians não me levou, não me convidou para ir no estádio dele, porque quem inaugurou o estádio Azteca, o Torino da Itália lá no México, eu me inaugurei tanto troco na minha vida que jamais eu me preocupar com o Corinthians aqui. E as pessoas falam, o Corinthians não te convidou, os senhores que me conhecem. Levanta, eu digo, não. O Corinthians não me convidou para eu conhecer o estádio dele. Infelizmente, na minha época, eu jogava, as pessoas todas já faleceram, uma coisa impressionante, os jogadores já faleceram. Então é difícil assim você conviver, a pessoa nem sabe que eu joguei no Corinthians. É raro as pessoas não sabem que eu joguei no Corinthians. Porque minha vida também foi mais no México. Eu fui jogar no México. Depois que eu saí do Corinthians, o Santos me contratou. Fui jogar na Vila Belmiro, em uma semana eu fui embora com o México. Não fiquei no Santos. A minha estreia foi contra o Santos. Então eu fui para o México por 2 anos, então fiquei no América do México, fazia não sei quantos anos que não era campeão, eu fui campeão, artilheiro do campeonato, e até hoje eu viajo para o México, minha família toda mora no México, eu gosto mais de ir para o México do que ir para a minha terra, que é a Bahia, vou mais para o México do que ir para a Bahia. Eu gosto muito de ir para o México, eles me consideram. Até hoje eu saio no jornal, na revista, na televisão no México, meu filho também. O Zaguinho jogou aqui no Corinthians e atualmente ele jogou na seleção mexicana também, porque ele é mexicano. Eu só fiquei triste na minha vida no futebol porque eu não pude ajudar o México na seleção. Eu queria jogar na seleção mexicana, jogar contra o Brasil, outra que fosse. Eu queria mostrar quem eu era também. E muita gente não me conhece, não sabe nem quem eu sou. Também não falo muito de futebol. Eu sempre gosto de ir para a praia, sabe como é mais? Não gosto de praia, eu gosto de ir para a praia. Eu tenho um apartamento lá em Mangaguá, vou sempre para a praia e isso que é importante para mim, minha vida. Considero o Corinthians um time maravilhoso, pessoas maravilhosas e a maior parte dos brasileiros tudo é corintiano, quase tudo. Não passa nada. O Corinthians para cima, o cara que mais me aborrece na minha vida, eu vejo os caras falando bobagem, que o Corinthians ganhou no jogo que o juiz ajudou. Que juiz ajudou nada? O Corinthians ganhou porque é bom. Eu sou aborrecido com essas coisas, sinceramente. Bom, Zag, mas quanto ao fato de você não conhecer a Arena ainda, eu quero dizer aqui em nome do NEC, o NEC, o Núcleo de Estudos, junto com a diretoria cultural, está aqui o diretor cultural, que é o Donato, que eu falei antes, já te mandei um abraço do Donato antes aqui.
nós aqui convidamos, temos o maior carinho de te receber no nosso estádio, que você vá conosco quando o senhor puder, quando o senhor tiver em condições, a gente faz questão de te acompanhar, vai ser uma honra te receber no nosso estádio lá em Itaquera, tá bom? Será um prazer, não tenha dúvida, mas eu não fico aborrecido não, paciência, porque não tem tempo, eu já conheci tanto minha vida, estádio de futebol, né? Eu inaugurei o Estádio Azteca, até hoje eu tenho uma foto lá no Estádio Azteca, jogando o América contra o Torino na Itália. Então quer dizer que não teve tempo ainda. Não, mas um dia eu posso ir. esse clube agora, o Zag, e o NECA é uma prova disso, nós estamos fazendo um esforço para olhar para a própria história. E com certeza você é parte rica dessa história, fez mais de 100 gols pelo Corinthians, e nós queremos que você vá lá em Itaquera com a gente para assistir o jogo, porque eu sei que você é pé quente. O Anderson vai fazer uma pergunta pro Zag, depois ver que tiver, não vai dar para fazer todas, mas vamos lá. Oi, boa noite. Queria fazer uma pergunta. Lá no México, a maioria dos times tem dono. Como que é essa relação de ter um time que tem um dono? Porque aqui a gente tem muita dificuldade de imaginar, o Corinthians tentou uma parceria, ter uma pessoa que mandava fora, o presidente. Como que é essa relação do jogador? Como que vocês veem isso? Vocês tiveram essa experiência? É o seguinte, o América, o dono de Televisa, o seu Emílio Ascarga, é dono do América. O América ele comprou na mão do Cantinfa. Cantinfa, quando eu chego aí, ele era o dono do América. Então eu joguei umas 2, 3 vezes com o Cantinfa. Depois o América foi vendido para a Televisa. O dono de Televisa era o Emílio Ascarga. E aí o Atlante, o fulano de tal é dono, e lá no futebol mexicano, eles são dono do clube e põe para jogar, para disputar campeonato, viaja, você é dono, o dinheiro é de vocês, você contrata, você que decide, não é o dirigente que trabalha lá dentro. Entende? Então, por isso que o América, eu fui para o América, porque um jogador Ney Branco jogava no Palmeiras, jogou no Santos também, e fez tudo para... A América não era campeão, ele falou, se você quiser ser campeão, você vai no Brasil, contrate um centroavante chamado Zague, e nós podemos ser campeão. E aí eu fui para lá, encontrei Ney, tinha Ney que jogou no Santos, tinha Ivan que jogou no Santos, e tinha o Batão que jogou no Santos. Eu escolhi o Santo é freguês, era tudo meus amigos, então... Eles não podem cantar de casa, ele sempre perdeu pra gente, não tem a dúvida. Boa noite, Zag. Boa noite. Primeiro é uma honra conhecê-lo pessoalmente aqui. Queria fazer a pergunta sobre... Primeiro eu queria falar, o senhor tem uma média de gols alta, se comparado até com grandes centroavantes da história do Corinthians e tal, mas o senhor pegou um período que o pós-quarto centenário, o senhor chegou no Corinthians foi em 56, é isso? 56. E foi um período que o Corinthians teve conquistas, mas que hoje em dia, passados 50, 60 anos, não são tão reconhecidas como outras conquistas, como a pré-Libertadores, né, que o Sabará bem citou antes da história e tal. E eu queria saber assim, como que era a relação profissional, né, o dia a dia, vocês treinavam quantas horas por dia, questão de ligar, tinha concentração, como que se encontrava, quando ia viajar, essa coisa toda. E assim, uma segunda pergunta sobre a questão do seu filho, que foi jogador de Copa do Mundo, jogou a Copa de 94 pela Seleção do México e tal, e ele jogou nas categorias de base do Corinthians. Eu queria saber do senhor por que, quando ele se profissionalizou, foi por causa do clube, ele teve uma proposta melhor para ir para o América e não continuar a carreira profissional dele aqui no Corinthians. Bom, em primeiro lugar, ele é mexicano. E quando eu estava no México, nasceu meus 2 filhos no México. Eu tenho 2 filhos mexicanos. Tenho minha filha que vive aqui no Brasil, é médica, trabalha no servidor aí. E ele jogou aqui no... Depois eu parei de jogar, em 1970,
Eu não quis mais jogar depois da Copa do Mundo. Acho que foi jogado até lá no México. Eu vim embora para o Brasil, aí pensei na minha família, meus filhos estudaram, meus filhos são formados em Missão de Empresa, o José Carlos, que é o mais velho, e o zagueiro começou a jogar futebol aqui no Corinthians, entende? Ele saiu muita criança lá do México, quando eu parei de jogar, que vim embora. Eu não aparento, mas eu tenho 80 anos, entende? A pessoa não acredita muito, pensa que eu estou ganhando idade para ganhar alguma coisa. Tem um cara que me falou, você vai ganhar alguma coisa porque você disse que tem essa idade. Bom, se ele pensar assim, que bom, né? Mas eu tenho 80 anos. Meu filho ele já veio aqui no Corinthians, jogou aqui e disputou o torneio aqui também. Ele viajou aí às vezes, o treinador chamava ele para ficar na reserva do time principal. O mexicano soube disso, no dia seguinte apareceram lá em casa e levaram ele para o México, que era mexicano. Eu joguei no América, e o América contratava todo mundo que queria ser time. O Estádio Azteca ia ser inaugurado. É o campo lá que é do América, aquele campo que é de Televisa. Tudo que é do futebol lá, tudo é do Televisa, porque é dono de tudo. Porque lá são donos, dono do América, dono de outros times lá. Então. E o futebol se tornou muito fácil. Agora, eu quando vim aqui para o Corinthians, vim da Bahia, aí jogando em Botafogo da Bahia, e minha estreia foi contra o Santos na Vila Belmiro, né? Por isso que eu falo bem, o Lula lá, que era o treinador, e o Santos sempre foi freguês, né? Por nada, mas o Santos aqui no Pacaembu, sempre ganhou o Santos. Eles contam uma história dele aí que eles querem contar, mas muita conversa dele. Na hora da verdade, tem outros jogadores que eram melhores que eles. Posso dizer que se é algum santista aí não vai gostar de nada, mas é pura verdade. Vamos lá, Zague aqui, ó. Boa noite, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, sei da sua história e gostaria de ser breve, mas te colocar uma coisa. Nasci na década de 50, em 58. Fui entender um pouco, já nasci corintiano, fui entender um pouco de futebol, meus 12 anos de idade. E tive oportunidade de viajar muito, conhecer bem o Corinthians, todos os estádios. Atualmente, além da minha profissão de publicitário, eu também sou cronista esportivo e trabalho na área de futebol. Tive o prazer de acompanhar o Corinthians em todos os jogos na arena. Você vai ver qual é a emoção de assistir um jogo lá, e aquela torcida empurrando o time do jeito que inclusive foi ontem, foi uma vitória suada, e não por ser corintiano, mas o Corinthians ganhou na bola, não ganhou no apito não. Foi injustiça dos comentários que fizeram, e dentro da coletiva do técnico do Fluminense, ele reconheceu a vitória do Corinthians ontem. Disse que não iria falar de arbitragem porque o Corinthians ganhou na bola. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, na época, hoje a gente sente isso, eu tive o prazer de presenciar tudo isso, mas eu queria que você comentasse, na sua época como jogador, se a torcida era dessa mesma forma que é hoje, empolga, empurra o time, mesmo na adversidade, está lá sempre acompanhando e lotando os estádios. Bom, eu acho que sempre foi, a torcida do Corinthians sempre foi assim como é hoje em dia. Entende? Sempre foi assim, é uma coisa maravilhosa, e as pessoas não acreditam muito, mas é verdade. O Corinthians carrega o time nas costas, ou a torcida do Corinthians carrega o time nas costas, porque eles admiram. É como vocês aqui todos são corintianos, e o corintiano é sincero, não vai mudar de a hora de um time para outro, não. Pelo menos o que eu conheço, inclusive minha esposa em casa é corintiana, e se eu não jogasse bem, eu não chegava em casa. Eu tinha que jogar. Entende? E o pai dela também era, a irmã dela também era, porque eles estão todos falecidos. E o negócio da minha idade é interessante, porque muita gente fala, pô, todos os amigos que eu encontrei aqui, quando eu vim para o Corinthians, o Rafael, o Idário, o Goiano, o Roberto, Rafael, né, Idário, Goiano, Cláudio, Luizinho, pô, todos praticamente falecidos, né? Então você olha assim, eu vou dizer, eu joguei no Corinthians com essas pessoas, não vão acreditar a idade que eu tenho, então é por isso que eu dou risada,
E fico olhando o Santos se queixar que o Corinthians ganhou no apito. Eu dou risada. É um time freguês da gente, sempre freguês da gente. A vida do Corinthians sempre foi assim. Eu me lembro muito bem quando eu estreiei no Corinthians, foi lá em Santos, na Vila Belmiro, e a torcida do Corinthians baixou lá e encheu o estádio. E quem não quer jogar, eu falo para meus amigos, quem não quer jogar contra o Corinthians? Porque sabe por quê? Porque o Corinthians dá renda, dá dinheiro para eles todos aqui. Todos os times precisam, quer jogar com o Corinthians, eles são bobos. Não pode maltratar o Corinthians. Devia agradar o Corinthians, chamar o Corinthians para jogar sempre. Porque a torcida do Corinthians comparece e eles vão ganhar dinheiro às custas do Corinthians. Eu já falei isso para todo mundo. É que eu falo sempre. Muito bem. Bom, gente, o Washington está no aquecimento, mas o Washington aqui me falou e vai fazer uma pergunta também, o Washington, pro Zag. Zag, eu lembro que eu era muito menino, uma coisa me marcou muito. Uma vez que comentavam que o Zag fez um gol espírita. Conta essa história do gol espírita. Bom, eu acho que todo gol que eu fiz na minha vida, sentitando, todos foi espírita, porque a imprensa é culpada, eles que inventaram isso. Como eu nunca dei bola para essas coisas, então todo gol que eu fiz foi espírita. Eu não sei o que é espírita. Eu sou católico. Esse era um gol famoso, né, que você fez na lateral, mais ou menos. Um momento. E me chamo José. Vou muito na igreja de São José no Lago do Belém. Então eu não sou espírita. O que é isso? Não entendo o que é gol espírita. Fiz muitos gols na minha vida. Então todos os gols que eu fiz lá no México foi espírita. A imprensa que é culpada que falou essas coisas. Eu não sei nada disso. A história desse gol era um gol misterioso, né, que você fez quase na lateral, não foi? Eu entendo. Sabe por quê? Naquela época, eu como jogador de futebol que joguei aqui no Brasil e joguei lá fora, eu não tenho receio de chutar a bola, de qualquer lugar que eu chego, eu chuto a bola no gol, eu não tenho medo. Então é essa a vantagem. Então a bola entra, isso é espírita. Ele entrou porque eu chutei, senão eu falava. Bom, Zag, eu queria aqui, em nome do Núcleo de Estudos do Corinthians, da diretoria cultural, te agradecer, dizer quanto a tua presença no estádio também, e até para todo mundo saber, quem conhecer um ex-jogador, qualquer ex-atleta que jogou pelo Corinthians, tem direito a uma carteirinha, que o senhor pode assistir todos os jogos que o senhor quiser do Corinthians, de graça, o senhor vai lá e o senhor entra. Tem esse acesso ao estádio, qualquer ex-atleta. Tem uns que eu acho que eu não merecia, que não devia dar carteirinha. Mas no seu caso é mais que merecido, viu, Zag? Então eu queria pedir uma salva de palmas para o Zag e te agradecer. Agradecer o Maurício pelas histórias. Se o senhor quiser dar mais algum recado. Eu ando no bolso, o que é que eu tenho aqui, olha? Eu me lembro que tem coisa no bolso. Cuidado, ó, como você vai falar, não. São pessoas, são todos corintianos, eu já respeito e sei como eles são. Eles querem que o time ganhe e vai ganhar sempre. E eu falo para meus amigos, eu digo, olha, vocês são bobos, vai torcer contra o Corinthians. Torça a favor do Corinthians, porque o Corinthians dá renda, vocês vão ganhar dinheiro. Ganha dinheiro quem é que torce para o Corinthians, quem está sempre com o Corinthians. Eles não acreditam. Aí, o Corinthians já vai ser campeão já de uma vez. É o time que lutou para isso. Entende? Então, não pode duvidar. Agora as pessoas ficam na dúvida. Eu espero que a torcida nunca duvide do Corinthians, porque o Corinthians acontece. Sempre as coisas que não espera, aí acontecem. E fomos para a Europa. Eu queria jogar futebol, mas para viajar para a Europa. Queria conhecer. Então, quando o Corinthians mandou fazer meu passaporte, quando eu estava aqui, vamos para a Europa. Que beleza. Aí fui para Portugal. Algum amigo aqui me falou aqui que foi para a Espanha, chegou lá, os caras, o Barcelona, ele passou lá, o Barcelona ia jogar, ele viu o Barcelona lá, e os caras começaram, ficou olhando feio para ele que o Corinthians chegou lá, meteu 4 no Barcelona. Ganhamos do Sevilha, ganhamos do Valência, ganhamos de todo na gira que eu fiz, eu me senti realizado. Fomos para a Alemanha, a mesma coisa, ganhamos lá do time da Alemanha. Fomos para a Bélgica, ganhamos também da Bélgica. Fomos para Portugal, ganhamos dos portugueses, do Porto, ganhamos de todos lá. Eu digo, torça para o Corinthians, que o Corinthians dá
grana para vocês e vocês vão ganhar sempre dinheiro. Então, por isso é isso aí. Então, eu me senti realizado que eu viajei, eu queria fazer isso. Eu fui polícia especial do Exército, fui jogador de futebol e vim jogar em um time como o Corinthians. E graças a Deus todos me trataram bem, como até hoje todos me tratam bem. Tenho a idade que tenho, graças a Deus, não sinto nada. Eu acho que eu jogaria bola até hoje, mas não quero jogar, porque graças a Deus eu não preciso mais jogar futebol. Então, sigo minha vida. E vocês que são corintianos estão todos de parabéns. E torçam para o Corinthians, que o Corinthians merece. Só um detalhe, o Zag ele jogou num time que tinha o quadrado mágico, que era Cláudio, Luizinho, Rafael e Roberto Belangeiro. O Rafael que era um jogador não muito conhecido hoje em dia, que era um verdadeiro craque. Jogou 10 anos no Corinthians, né? Um dos maiores jogadores do futebol brasileiro era o Rafael. Bom, o time do Corinthians era sensacional. Era Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Zezé. E Dário, Goiano e Roberto, Gilmar, um grande goleiro. Ninguém fala do Gilmar, ninguém fala nada. E o time que o Corinthians tinha naquela época era um time sensacional. Entende? Aí eu venho para jogar no lugar do Baltazar. Graças a Deus até hoje estou aqui. Vejo os corintianos perto da minha casa, todos gostam de mim, me tratam muito bem. E o futebol é isso. Então, meus amigos da padaria, de todo lugar, eu falo sempre para eles, olha, vocês querem ganhar dinheiro? Toda pro Corinthians. Porque você pensa que a federação é pouca? O Corinthians sempre está disputando campeonatos, sabe? Porque eles ganham dinheiro às custas do Corinthians. Vocês não querem ser corintiano, paciência, vai como fazer. Então eles dão uma risada comigo e é pura verdade. O Corinthians está ganhando aí, estão inventando coisa que não, a bola não entrou, que a bola passou. Mas não é assim não, eles estão ganhando mesmo e jogando bem. Uma salva de palmas para o Zag, mais uma vez, para o Maurício. Digo, Maurício, você quer falar alguma coisa, Maurício? Uma última dica, o Zag também merece uma calçada da fama, vocês não acham? Com certeza a gente vai ter a oportunidade de fazer essa homenagem para o Zag. Queria que você acompanhar o Zag até aqui, que a gente vai continuar o nosso trabalho. Meu amor é o timão. Corinthians, cada minuto